Olá, terceiros anos A e B, tudo bem com vocês? Então vamos lá. A aula de hoje vai ser sobre a paisagem e a vida no campo. Então, no campo existem poucas construções e as casas ficam dispersas. O que isso significa? Significa que as casas ficam afastadas umas das outras, tá? Também existem poucas ruas e a maioria são caminhos por estradas de terra. Quando viajamos para o campo, podemos perceber isso, né? Que muitos caminhos são por estradas de terra. É muito diferente de onde a gente vive. E poucas lojas, fábricas e hospitais. Também é difícil a gente ver na região de campo essas coisas. Só se a gente vai na cidadezinha próxima, né, daquela área de campo que a gente tá, que aí a gente consegue observar isso. No campo tem as atividades ligadas à natureza, como usar enxada para arar a terra para o plantio, né? Como esse homem aí da gravura que tá arando a terra, deixando a terra fofinha para o plantio. Também a colheita de frutos ou qualquer outro produto que pode ser cultivado por uma família que viva no campo ou que vá de vez em quando para o campo para descansar, por exemplo. Ela também pode cultivar algum tipo de alimento. Horta, também, que é muito comum das pessoas fazerem, né? A criação de animais, que aí seria já numa fazenda, né? Animais de grande porte, como bois, cavalos, né? Também os porcos, que normalmente são criados em áreas maiores, e galinhas também, né? Que aí já pode ser criado num sítio, por exemplo, não precisa ser um lugar tão grande assim. E as pessoas podem utilizar os tratores, que também ajudam, né, no plantio direto. Ou seja, ao invés da pessoa plantar com as próprias mãos algum produto, alguma sementinha, o trator faz esse trabalho para ela, ok? No campo também existem famílias que vivem do que produzem. Então, aí eu pus 2 exemplos de 2 famílias que produzem algum tipo de produto. Então, elas vão lá, plantam a semente, né? Cuidam da terra primeiro, deixam o solo fértil, né? E no momento certo, elas fazem a plantação das sementes e depois colhem esse produto. Elas podem utilizar esse produto tanto para o próprio consumo delas e da família, como também para vender para a cidade, né? Para ser uma forma de ganho para ela, tá? Então, tem esses dois fins, esse plantio de algum tipo de produto que a família escolha, ou para o seu próprio consumo, que é a agricultura que a gente chama agricultura de subsistência, ou a agricultura comercial, que aí é para vender, né, para a cidade próxima onde eles vivem e para indústrias também. Aí tem uma representação de uma área rural em visão vertical. Nós já aprendemos o que é visão vertical, já fizemos até prova disso, que é a visão que a gente tem de cima. Então, nessa foto, a gente pode notar uma área rural onde que se observa um lugar amplo, cheio de vegetação, ruas de terras, rios e as casas dispersas umas das outras, como nós falamos lá no primeiro slide, né? Que é muito comum em área de campo a gente ter as casas mais dispersas. Agora, algumas características da vida no campo. Primeira delas, menos agitação. Quando a gente vê essa gravura de um homem deitado numa rede, a gente já pensa no quê? No descanso. Então, assim, esse homem pode tanto morar no campo e ter o hábito de fazer isso todos os dias, como não. Como uma pessoa que vai de vez em quando para o campo para descansar, para justamente sair da rotina do dia a dia dela,
né? Sair da rotina e ir descansar, ir para um lugar onde ela saia da agitação da cidade ao qual ela está habituada. Outra característica são as tarefas que dependem do ritmo da natureza. O que isso significa? A pessoa precisa plantar, né? Ela precisa plantar lá uma semente, escolhe algum produto que ela vai cultivar, só que ela tem que esperar a época certa para isso, tanto para o plantio quanto para a colheita. E para isso, ela depende da natureza. Como? Por exemplo, se um dia ela está lá plantando e começa a chover, ela tem que parar. Se anoitece, ela tem que parar. É diferente da gente que mora na cidade e a gente não tem isso, né? A gente trabalha até a hora que a gente consegue trabalhar, até a noite, inclusive. No campo, não. No campo, exclusivamente, se depende da natureza, tá? Também as festas e exposições. Aí eu coloquei o exemplo da festa do morango, mas existem outras festas também que são ligadas ao campo, que acontece todo ano e normalmente são de produtos da região, que a região produza. Aí eu coloquei o exemplo da festa da uva. Essa festa é tradicional de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul. É uma importante herança dos migrantes italianos e os seus descendentes, tá? Depois eu vou falar um pouquinho disso. A festa da uva, a tradição dela começou lá em Bento Gonçalves, mas aqui em São Paulo mesmo, em outras cidades, também existe festa da uva, tá? Normalmente essas festas são de regiões que produzam um tipo de... que tem a terra boa para produzir um tipo de produto, e aí eles fazem a festa. Também coloquei aí a Expo Flora, que é a exposição das flores. Essa exposição acontece em Olambra, no estado de São Paulo, uma vez por ano também. E quem trouxe isso foram os imigrantes holandeses, trouxeram, né, o cultivo de flores para essa cidade. Por isso que essa cidade é conhecida como a cidade mais holandesa do país. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar, vocês vão perceber que muitas coisinhas, muitas características da cidade lembram a Holanda, tá certo? Então, olha lá, os migrantes. Os migrantes são pessoas que deixam o lugar onde nasceram para viver em outro lugar, geralmente motivadas por razões políticas ou econômicas. O que é isso? A pessoa sai do lugar onde ela nasceu porque está insatisfeita por razões de política, o governo do país, ou por situações econômicas que dizem respeito ao quê? Dizem respeito a situação dela, onde ela vive, ela não está conseguindo trabalho, ela não está conseguindo ganhar dinheiro para poder ajudar a família, para poder criar os filhos, para poder viver de modo geral. Então ela resolve sair do país dela de origem e ir para outro país. Então significa que ela está migrando, né? Significa que ela está saindo de um lugar e indo para outro lugar. Migrar, a gente pode dar um outro exemplo para vocês entenderem. Uma pessoa, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, né? O Brasil é bem grande. Então, uma pessoa que mora, por exemplo, na Bahia e ela resolve morar em São Paulo. Então, ela está migrando, ela está saindo de onde ela nasceu para ir morar em outro lugar. Isso pode ser uma decisão temporária, como pode ser uma decisão permanente, onde a pessoa fique para sempre. Quando a gente fala de imigração, a gente também está falando de pessoas que deixam o lugar onde elas nasceram para viver em outro lugar. Essas pessoas, elas saem, né? A movimentação delas é sair do país delas e entrar num outro país num outro país estrangeiro e permanecer nesse lugar. Tanto é que a palavra imigrante significa se mudar para. Então, normalmente, um imigrante, quando ele sai do país dele de origem, ele sai para ir para outro país e permanecer neste país. Para quê? Para arrumar outro emprego, para poder se fixar, para poder começar a ganhar dinheiro e conseguir trazer a família
lá do país onde ele veio, pode ser Itália, Espanha, Portugal, e trazer para o país onde ele está agora, porque ele conseguiu melhores condições de trabalho. Né? Um exemplo são os imigrantes italianos que vieram para o Brasil e começaram a trabalhar nas fazendas de café. Por um tempo, eles foram até escravos, mas depois, com o passar dos anos, eles começaram a ter um salário e, inclusive, começaram a encontrar outros lugares para trabalhar, que não fosse só em fazendas, tá certo? Mas no quarto ano a gente vai abordar esse assunto mais profundamente, ok? Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês hoje, né, sobre o campo, sobre as paisagens. E eu gostaria que vocês fizessem a leitura das páginas 38, 41, 42 e 44 para assimilar bem o conteúdo. E os exercícios, conforme descritos aí, vocês vão fazer e eu vou aguardar o envio, né, pela Agenda Edu, que vocês já estão habituados agora, já estão se habituando a utilizar, que é o nosso meio de comunicação atual, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.